Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E chamou Deus à porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sirvam de sinais para estações, para dias e anos, e sejam para luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundância de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, à face do firmamento dos céus. Criou Deus os grandes monstros marinhos, e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, gado, répteis e animais selváticos segundo as suas espécies. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo as suas espécies, e o gado segundo as suas espécies, e tudo o que se move sobre a terra segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo réptil que se move sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esta é a história dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia na terra arbusto algum do campo, nem planta alguma do campo brotava, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas subia da terra um vapor, o qual regava toda a face da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs ali o homem que formara. E fez o Senhor Deus brotar da terra toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O nome de um é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali também há bedélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O terceiro rio é Idequel. Este corre para o oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. E havendo o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus,
os trouxe a Adão para ver como ele lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou as criaturas viventes, isso foi o nome delas. E Adão deu nome a todos os bois, e às aves dos céus, e a todos os animais do campo. Mas para Adão não se encontrou uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam.